Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Fernanda. Eu falo aqui pela Academia William Shakespeare e pela Cia dos 13. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa noite fria de segunda-feira. Apresentar aqui o texto do autor e diretor José Paulo Lany. Leremos hoje Nicolau Maquiavel. O José Paulo Lany, ele é escritor, cineasta e jornalista. Aqui no Brasil trabalhou em vários dos principais veículos de comunicação, entre eles Rede Globo e Rádio Globo, Bandeirantes, Manchete, CNT e CBN. Também foi colaborador na BBC Brasil. É autor das dramaturgias Quando Dorme o Vilarejo, que venceu o prêmio Vladimir Herzog no ano de 2002. Publicou alguns livros de romance, teatro e crônica e crítica. E é membro da APCA, Associação Paulística de Críticos de Arte. Nós leremos hoje aqui Maquiavel, o homem por trás do mal. A sinopse diz que ele foi afastado da política em sua vida nos arredores de Florença, em meio a fazeres rurais junto à esposa Marieta e ao filho Guido. Nicolau Maquiavel vive o seu tormento. O velho secretário contra com o amigo Biagio para voltar à vida pública e com a amante Bárbara para esquecer seu infortúnio. Está à espera de um convite que nunca chegará. Vou convidar aqui, primeiramente, o nosso autor, ator e diretor, José Paulo Lany, por favor. Por favor, Elias Carabolade. Marieta Corsini, Miriam Ramos. Biagio Buonaccorsi, Sérgio Tales. Eu ficarei aqui fazendo a Bárbara. Ela é a Amanda Nunes. Exato. E o Vitor Colli, por favor. Do Maquiavel. Na sonoplastia, a gente contou com a ajuda do PH. Não funcionou. Iniciaremos a leitura. Feita a leitura, o Lany vai comemorar com a gente com um vídeo especial que ele trouxe para a noite. E na sequência, quem puder e quiser ficar para o debate, está convidado também. Elias, quando você quiser. Se me permite, eu gostaria, antes de dedicar essa apresentação a uma amiga maravilhosa, que é amiga de algumas pessoas que estão aqui, que nos deixou prematuramente na véspera do Natal e que sempre prestigiou o nosso trabalho, sempre, enfim, foi de uma generosidade marcante, que é a Dona Azevedo. Gostaria de pedir uma salva de palmas para ela. Cena 1, Florença, século XVI, Câmara de Tortura, noite. Nicolau Maquiavel, 58, está suspenso por cordas, de bruços. As mãos estão amarradas às costas. As cordas estão atreladas às roldanas fixas no teto. Voz do interrogador 1. O senhor conspirou contra os Médicis, Messer Maquiavel? Não! Seu nome está na lista dos conspiradores. Encontramos a cédula há alguns dias. Pietro Paolo Postoli, Nicolau Valori, Agostino Capone, Giovanni Falchi e o senhor. Jovens levianos. Messer Maquiavel, Poscoli e Capone tramam contra os Médicis. Isso é notório em Florença. Só há uma razão para eles contarem com a sua simpatia. O senhor, que por tantos anos foi servo de Soderini, está inconformado com a perda do seu posto. Não fui servo de Soderini. Eu servi a República. A roldana gira e solta as cordas. Maquiavel despenca até as esticarem e geme de dor. A roldana volta a girar e estica as cordas. Maquiavel é conduzido por elas até a posição anterior. Estrapado haverá de persuadir a nos dizer a verdade, Messer Maquiavel. Se o senhor se diz inocente, porque o seu nome está na lista de conjurados. Giovanni Falchi,
Foi o único com quem eu falei. Interessante. Falamos de guerra, das defesas da cidade, não sobre o novo regime. Continue. Ele só disse que a Liga Santa não deveria faltar com compromisso com essa cidade. Do contrário, nós ficaríamos vulneráveis. Nós quem? Vocês, os conspiradores? Os cidadãos de Florença. Mas é a Liga Santa que sustenta os Médicis. Por que tanto interesse do senhor nesses assuntos? A segurança da cidade é um tema que me acaba. E o que mais conversaram? Mais nada. A Rodana gira e solta as cordas. Maquiavel despenca até elas esticarem e geme de dor. A Rodana volta a girar e esticar as cordas. Maquiavel é conduzido por ela até a posição anterior, no alto. Ele geme de dor. Cena 2. Cela escura e suja. Dia. Maquiavel está sentado no chão. Tem marcas de tortura pelo corpo e algemas nos pés. Ele escreve uma carta com pena e pluma e tinta. Nas pernas vai meu par de argolas. As costas, 6 marcas de corda. De versos poucos se ocupam os poetas, antes de piolhos que despencam mancheias, quais gordas libélulas. Ouvem-se chaves, adivinham-se ferrolhos. E berra o gentil anfitrião. Está muito acima do chão. De outras misérias, Juliano, nada direi, porque... Giovanni de Médici é Papa! Giovanni é o novo Papa! Maquiavel para de escrever e olha em direção à porta da cela. Afortunada Florença, alvíceras, Giovanni de Medici a Papa. Cena 3. Vila de Maquiavel e de sua esposa, Marieta, 55. Área rural de Santa Andrea e Percussina, arredores de Florença. Dia. Quarto do casal. Ele dorme na cama e ronca. Marieta entra e vai até Maquiavel. Nicolau, Maquiavel se vira para o outro lado. acorda, Nicolau. Maquiavel abre os olhos. O que é? Como que é? Levanta. Isso não é albergue. Levanta que logo o sol estará pino. Temos visita. Biagio Bonacorsi já chegou há algumas horas e ele não quis te acordar. Maquiavel se senta rápido e sorri. Biagio? Esses teus amigos te estragam. Fosse eu, teria ido embora. Maquiavel se põe de pé. Aprenda com eles. Maquiavel vai até o armário, abre a porta, pega uma roupa e veste. Sempre há muito a aprender sobre bondade e compreensão. Vontade e compreensão. E o que me diz de jogos e bebedeira? Por Deus, acordar a uma hora dessas e com tantas obrigações? Maquiavel ri, Marieta se lembra. Cena 4. Vila de Maquiavel, Alpendre. Dia. Biagio, 48, está sentada em uma mesa comprida. Marieta lhe prepara uma limonada à pia. Maquiavel entra. Biagio, meu Biagio! Ora, se não é o nosso Máquia. Biagio se levanta, os amigos se abraçam. Pelo visto, não há que se queixar desta vida retirada. Maquiavel faz um sinal para que Biagio se sente. Os dois se sentam à mesa. Exílio, Biagio, exílio. Tento não pensar. Por que ele se queixaria? Faz 3 dias que não acorda cedo, é da adega para a cama e da cama para a adega. Eu escrevo até tarde. Mona Marieta, o Máquia tem trabalhado demais esses anos todos, tantas viagens, tanto sacrifício. Máquia, conte pra ela como será o seu epitáfio. Marieta para o que faz e olha para eles. Conta você. Aqui jaz Niccolò Machiavelli, por amor à pátria, mijou em muita neve. Marieta controla o riso. Maquiavel se levanta, pega um pedaço de pão em um armário e se senta. Parte o pão ao meio e oferece a Biagio, que recusa-o com um gesto. Maquiavel come o pão. Também quero limonada, Marietinha. Marieta olha para ele e volta a espremer o limão. Como é a sua nova rotina? Estou entregue aos piolhos. Quem nos esquece no passado, nos nega o futuro. Mas por que me lamentar? Nasci pobre, aprendi a padecer e não a desfrutar. Quando eu era criança, sabe o que meu pai entregou como sinal, em troca de uma obra de Tito Livio? Não. 3 garrafões de vinho tinto e 1 de vinagre. Sempre o vinho. Sempre o vinagre. Marieta serve-lhes uma limonada e eles bebem. Guido, 17, filho do casal Maquiavel, entra com 2 aves mortas. Ah, bravo! Guido mostra as aves para os demais. Esses são bem fornidos. Não vai cumprimentar nosso amigo Biagio? Guido sorri para Biagio e põe as aves em cima da mesa. Já conversamos lá fora. Enquanto você dormia.
Maquiavel faz uma careta para a esposa, Guido sai. Você me pergunta sobre a minha rotina. Essa é a minha rotina. Apanhar todos com as nossas armadilhas. No mês passado capturamos 6. Depois parei e deixei essa tarefa para o Guido. Ando acabrunhado e indolente. Tudo que me resta é a diversão. Mas a roda da vida nunca haverá de se deter. Logo estarei de volta aos todos. Até esse passatempo me faz falta agora. E o que mais você faz além de capturar passarinhos? Vou aos meus bosques, converso com lenhadores, escuto as suas lamúrias. Estão sempre brigando, entre eles mesmos ou com os nossos vizinhos. Dá gosto, você precisa ver. As horas correm rápido assim. Nunca mais foi a Florença? Não mais do que 3 vezes. E sempre a me esgueirar rente às paredes, como o criminoso que alguns acham que eu sou. Isso é tudo, então? Marieta pega as aves e sai. Melhor mesmo que ela não nos escute. Quando saio do bosque, vou a uma fonte com um livro de Dante ou Petrarca, ou um desses poetas menores, como Tibulo e Ovídio. Eles me distraem com seus amores e me ajudam a recordar os meus. Como Bárbara? De lá, eu tomo a estrada para a hospedaria e desfruto o que posso das minhas horas. E o que há de tão bom nesse lugar? Gente para conversar. Todos me dão conta das suas cidades, dos seus sonhos e dos seus flagelos, e me põem a indagar e a refletir sobre as suas inclinações e as suas fantasias. Volto para cá em um só passo. Almoço com a Marieta, os meninos, minha doce e gentil brigada, e toco para a hospedaria uma vez mais e tão rápido quanto eu consigo. Então eu me rebaixo, Gádio. Jogamos crica e trique-traque o dia inteiro, chafurdados em ofensas mútuas e brigas sem fim por uma moeda ou uma outra ninharia qualquer. Eu, o estalajadeiro, um açougueiro, um moleiro e 2 padeiros. Essa é a minha rotina, meu bom amigo. Tomado por esses piolhos, eu cubro o meu cérebro de mofo e deploro a malignidade da sorte. Isso não é bom. Ficaria feliz se ao menos uma vez fosse me dado encontrar a fortuna, eu e ela, face a face, em alguma das estradas dessa cercania. Quem sabe ela se envergonharia do que faz para mim. Você é que deveria se envergonhar. Por quê, Madonna Mia? Por quê? Como por quê? Por ingratidão a essa mesma fortuna que salvou a sua vida. Não fosse o induto dos Médicis, teria tido o mesmo destino de Boscoli e Capone. E a única fortuna que restou a Boscoli foi ter sido decapitado com um só golpe. Porque o carrasco precisou de 2 para executar Capone. Boscoli e Capone? Dediquei-lhes um passatempo que escrevi na prisão. Compus para eles estes versinhos. Tão logo ouvi os cantos fúnebres e soube que eram para os 2. Dormindo ao colorir da aurora, acercou-se de mim um breve canto, que se ouvia aos prantos. Eis que chega a sua hora. Vão-se então, sem demora. Sem demora, que alma implacável. Também tive forças para escrever a Juliano de Médici. Fiz que se lembrasse de que nunca deixei de ser um poeta. Apelei a nossa camaradagem nas letras. Pode ser que tenha intercedido por mim. Você tem razão, eu podia não estar aqui. Deus e a minha inocência me salvaram. Mais Deus do que a sua inocência. Você sabe que eles não ligam para isso. Maquiavel se levanta, vai ao armário e pega uma garrafa de vinho. Deixe que Marieta te veja. Guarde o vinho para o almoço. Já é tarde, não falta muito. Maquiavel olha para Biagio, guarda a garrafa de vinho e se encosta em um móvel, de pé. Boscoli e Capone eram tolos que mereceram. Foram eles que me colocaram em uma cela imunda e eu nunca participei das suas loucuras. A prisão era mais fedorenta do que o campo de batalha de Roncesvalles apinhado de cadáveres. Mais do que as bordas do Arno com carcaças de 1000 animais. E tudo o que eu pensava era naquela vil injustiça e no desamparo da Marieta e dos meninos. Se estivesse mesmo comigo, a fortuna não me constrangeria assim. Fale baixo para que ela não te ouça e não te traga novas desgraças. Disse bem, desgraças não têm sido poucas. Primeiro a República cai, e com ela a minha posição. Tratam-me com mesquinhez e vasculham as minhas contas na chancelaria. E tudo que eles descobrem é que a cidade me deve dinheiro. Não bastasse toda essa humilhação, acabei enredado em um Arapuca. Fui preso, torturado, e lá se foi a minha cidadania. Viagem, você sabe que eu aguentei bem? É? Me aplicaram um estrapato 6 vezes, deslocaram os meus ombros, mas nunca fraquejei. Me surpreendi comigo mesmo. Sou melhor do que imaginava. E agora eu levo essa vida. A fortuna vai mudar. Ela sempre muda. Você mesmo disse. Que seja para melhor. Marieta e Guido entram com pratos, copos e talheres. Se enlouqueceu. O que se há de fazer?
Marieta e Guido colocam os utensílios na mesa. Quem enlouqueceu? A Pilhéria. Pilhéria é a nossa molinha. Marieta arruma os utensílios na mesa. E agora, pai? Já tentei de tudo, mas ela pula e escoiceia. Eu não queria amarrá-la, muito menos sacrificá-la. Você gosta dela, não gosta? Guido faz um sinal de positivo. Pois eu lhe digo então, se ela enlouqueceu, deve ser tratada ao contrário dos outros dois. Esses são amarrados e eu quero que a solte. Entregue ao Vândilo e diga que a leve para Montepulciano, que lhe tire as rédeas e o cabresto e a deixe andar por onde ela quiser para se curar dessa loucura. O campo é vasto, o animal é pequeno, não poderá fazer mal a ninguém. Obrigado, pai. Vou falar com ele. Vai agora, mas volte logo que o almoço não tarda. Guido sai. Aqui não precisa ter horário como a missa, mas... Marieta faz menção de sair. Maquiavel vai até ela e cochicha algumas palavras. Ela ri e sai. Maquiavel se senta. E Toto, seu irmão, como está a vida de padre? Vai bem abatido por vocação. E pensar que você mesmo quase não vai à missa. Toto é bom irmão e bom tio. É carinhoso e sempre nos envia um punhado de liras. Depois que tudo se perdeu, não nos tem sobrado muitas. Marieta entra com um prato de milhos cozidos e coloca na Isso, mesa. nosso almoço, gente. Ótimo. Eu tô com uma fome de 6 cães e 3 lobos. Biagio olha para os milhos. Vocês estão mesmo em dificuldades. Que fruta é essa, Mona Marieta? Ela sorri. Maquiavel põe o milho no prato de Biagio. O nome disso é milho. Biagio olha para o milho em seu prato. Milho? Uma planta do Novo Mundo. Experimente. Biagio pega um milho com a mão e o solta. Está quente? Não é venenoso? Fosse venenoso, Agostino Vespúcio já não estaria entre nós. Agostino? Sim, o próprio, nosso amigo da chancelaria. Foi ele que nos trouxe, presente de Américo, o célebre parente aventureiro que explorou as novas terras. Biagio pega o milho com cuidado, examina-o, coloca-o na boca e mastiga. Não é ruim. Da Vinci e Botticelli abriram um restaurante em Florença só com legumes e verduras. Leonardo garante que são mais saudáveis do que a carne. Essa ele nem come mais. Leonardo é um excêntrico. Não come porque faz aquelas coisas estranhas. Os estudos, os corpos. Marieta faz um sinal de afirmativo. Ah, vocês também sabem, é? Ele deve ter se nojado. Agora só come vegetais. Mas não dessa casa. Guido, pode trazer. Guido entra sorrindo com uma travessa de carne e coloca na mesa. Que susto vocês me deram! Sirvam-se. Guido, traga o vinho. Guido sai, os demais se servem. Me disseram que Leonardo inventou um moedor de alho, uma coisa assim. E um pano para os clientes limparem as mãos. E para que servem os cães e os coelhos embaixo da mesa? Mona Marieta tem razão. Leonardo é um excêntrico. Isso é verdade. Cena 5. Vila de Maquiavel. Dia. Nicolau entra com Biagio em seu escritório. Junto às paredes, há estantes com muitos livros. Biagio para diante de uma arca com o brasão da família Maquiavel. Ah, o brasão da família? Não me tem sido útil. Biagio se agacha e examina o brasão. O que ele quer dizer? Esses são os maus cravos que pregaram nosso Senhor Jesus Cristo. Mali Clavelli. Que interessante. Dizem que há não mais do que 2 séculos um antepassado nosso, um homem pio e valoroso, cavalgou até Jerusalém e lá viveu seus últimos dias em odor de santidade. Mereceu a honraria e nos legou um sobrenome. Mali Clavelli. Dá licença. Biagio se afasta. Maquiavel abre a arca. Dela retira escritos e faz um sinal para Biagio. Vem. Maquiavel aponta para uma cadeira diante de sua escrivaninha. Biagio se senta. Maquiavel se senta diante do móvel, de frente a Biagio. E lhe mostra os escritos. Isso haverá de me tirar da privação em que vivo. Todas as noites eu me livro da poeira e da lama. Tomo meu banho, me visto com uma roupa adequada e venho frequentar as cortes antigas. Elas me recebem com fidalguia e respeito e me nutrem desse alimento que é só meu e para o qual nasci. Não me envergonho de perguntar para esses líderes as razões dos seus atos. E eles, tão gentis e pacientes, nunca se furtam de me responder. Por 4 horas eu desafio o tédio. Não tenho medo da pobreza e da morte. Revisto-me das ações desses sábios que tão bem conduziram seus povos. E como bem diz Dante, que nada se aprende sem conservar o que se escuta, anotei tudo o que lembrei e compus este livrinho. Nele eu me aprofundo nas ponderações desse assunto grave e árido, mas que para mim é muito prazeroso. O que é o principado, de que espécies são eles, como são conquistados, como se mantêm e por que são perdidos.
Tenho para mim que um príncipe novo, como Giuliano de Médici, pousará seus olhos com interesse neste meu opúsculo, e é por isso que eu lhe dedico os meus esforços. Veja. Maquiavel pega os escritos com cuidado e os entrega a Biagio. Estes o lê. Também me põe a me perguntar se convém ou não enviá-lo a Giuliano. Temo que ele não leia ou que alguém me subtraia a autoria. Mas estou arruinado e não posso continuar assim por mais tempo, sem que me torne desprezível por tamanha penúria. Guardo a esperança de que esses senhores venham me ocupar muito em breve. Ao lerem este pequeno tratado, verão que não brinquei nem dormi nesses 15 anos de estudo da arte do Estado. E qual homem prudente não achará acertado tornar-se experiente à custa do louco? Verdade, Máquia, mas muitos desconfiam de você. Que as intrigas não me impeçam. Não se deveria duvidar da minha lealdade. Fui fiel por todos esses anos, não trairia a minha própria natureza. Minha pobreza testemunha por mim. Sim, sem dúvida, mas a sua ligação com a República... Gádio, as dificuldades eu conheço bem, mas se eu não contar com os amigos, se eu não puder fazer se eu não puder fazer valer a generosidade da minha brigada, o que será de mim? Leve-o, Gádio, faça-o chegar às mãos de Giuliano. Também quero que você leia, que me dê o prazer das suas impressões sobre o que eu consegui. Sim, Máquia, eu farei tudo o que me pede, mas Lorenzo está em melhor posição hoje em dia. É ele quem realmente manda na cidade. Se quiser conquistar os favores dos Médicis, esqueça Giuliano e corteje Lorenzo. Tem razão, Gádio. Ele é próximo do tio, que agora é Papa. Este afastamento está me toldando o raciocínio. Que seja, daqui a página da dedicatória. Biagio lhe entrega uma folha. Antes de partir, lhe entregarei outra, corrigida, dedicada a Lourenço. Mais uma coisa, procure Francesco Vettori. Peça que fale com o Papa e interceda por mim. Escrevi para Vettori há 2 meses e até agora não tive resposta. Quem sabe não consigo uma posição em Roma, em que sou menos suspeito, ou mesmo em Florença, com a influência do nosso amigo. O embaixador no Vaticano pode muito, conhece muitos senhores. Que seja, eu tenho mesmo alguns assuntos em Roma. Eu devo viajar em algumas semanas. Sobre isso, devo, por honestidade e afeto, compartilhar uma grave preocupação. As tropas de Carlos V estão avançando pela Itália sem o devido combate. Temo que consigam chegar a Roma e causem dano ao Papa, e em seguida a nós mesmos em Florença. Eu também soube disso, mas só teremos certeza com o correr dos dias. Preciso ir a Roma. Se eu tiver sucesso, esteja certo, Máquia, de que procurarei Vettori e seu benefício. Obrigado, Gádio. Dê-lhe a conhecer por amizade a urgência da situação. E não se iluda com os meus sorrisos. Petrarca parece ter pensado em mim quando compôs este lamento. Se às vezes eu rio ou canto, é por não ter outro caminho para desaguar o meu amargo pranto. Biagio se levanta. Maquiavel faz o mesmo. Biagio dá a volta à escrivaninha e abraça Maquiavel. Cena 6. Vila de Maquiavel. Dia. Sentada em uma cadeira em sua oficina, Marieta costura uma calça de Maquiavel. Este chega de fora, com roupa de camponês, e lhe dá um beijo no rosto. Salve, Marietinha. Oi. Eles se sentem um canto no chão. Não aguento mais essa gente. Não vejo a hora de voltar para a cidade e deixar tudo isso com o caseiro. O que aconteceu? Frosino, da Panzano, me tungou. Mandou buscar um feixe de lenha sem me dizer. Agora veio acertar e me pagou 10 liras a menos. Marieta para a costura. Por quê? Porque é um safado. Veio com a história de que era um dinheiro que eu lhe devia de um jogo lá na casa do Antônio Guicciardini. E você devia? Isso faz mais de 4 anos, eu não lembro. E agora? O que eu posso fazer? Matá-lo? Mandar prendê-lo? E agora, Marieta, que perdi das liras. É o que dá ficar jogando. Quando ganhei, você não reclamou. Isso nada tem a ver com o jogo, mas com honestidade. Vai ver que ele pensa o mesmo de você. Maquiavel suspira, Marieta costura. E não foi só isso. Marieta para de costurar. O que mais agora? Tommaso Del Bene me encomendou uma pilha de lenha, mas me pagou só metade do que combinamos. Como assim? Trouxe a mulher, a serva e os filhos para racharem a lenha que eu separei para ele. Ah, que ousadia! Só para pagar menos? Sim, tomaram-se de tanta fúria que parecia o Gaburra, aquele açougueiro lá que toda quinta-feira bate um boi a marretadas. No fim, o descarado do Del Bene conseguiu o que queria, depois de muita discussão. Só me pagou a metade. Você não acha melhor parar de vender? E parar de vender? Precisamos de tudo que nós temos aqui. Você acha que vamos suportar tanto tempo vivendo de porcos, galinhas e ovos? E uns pássaros de vez em quando? E o vinho, e o azeite, e o meeiro, e o arrendamento da estalagem, do açougue. Por enquanto é o suficiente, mas só porque os meninos estão fora. Bernardo volta de Aretes em 1 mês, não é isso? Sim. E Lodovico?
Não sei, não escreveu até agora. Ah, Ludovico. Só espero que não tenha se metido em mais alguma confusão. O temperamento que tem, Puxou você. puxou foi você. Você. Tem razão sobre a lenha. Muito trabalho, muita dor de cabeça e quase não dá lucro. E ainda traz todos esses parasitas. Também é verdade que eu não consigo economizar. Devia ir menos na taberna. Bebe, joga e lá se vai o nosso dinheiro. Sim, é verdade. Ontem entreguei ao Biagio uma obra que dediquei a Lourenço de Médici. Um tratadinho sobre os principados. É? Tenho feito o melhor que eu posso deste meu ócio. Não sei raciocinar sobre a arte da seda ou da lã, nem sobre os ganhos e as perdas. Então, Marietinha, me obrigo a refletir sobre as coisas do Estado. É um jeito de combater o que não vai bem em Florença e em toda a Itália, e de arranjar uns trocados para nós. Marieta volta a costurar. Que o Senhor nos ajude. Acho que vai ajudar. Antes de tudo se perder, consultei uma profetisa em Módena. Ela previu a queda do Soderini, a minha própria. Marieta para de costurar. Credo, você não me falou Eu disso. não quis preocupá-la. Dias depois, um raio destruiu nosso palácio. Não demorou muito e Soderini caiu. E eu, junto com ele. Você acha que esse raio foi um sinal? De onde isso vem, não há como saber. Mas nunca aconteceu nenhuma calamidade que não tenha sido prevista por algum profeta ou por um sinal dos céus. Deus nunca permitirá o que não poderá acontecer. Sim, mas pode ser que alguns filósofos tenham razão e que o ar seja repleto de inteligências que nos avisam com esses sinais. Deus pode permiti-los para que possamos nos preparar para esses males. O que mais essa tal profetisa lhe disse? Que uma tempestade devastaria minha vida, mas que eu me reergueria depois. A primeira parte ela acertou. Pode ser que o Lourenço aprecie a minha obra e me consiga um ofício. Ainda que isso não aconteça, pelo menos escrevo para me esquecer de quem eu sou. Como esquecer de quem você é? Você é o meu Nicolau, o Nicolau dos nossos filhos. Não bastasse um secretário brilhante, Ex-secretário. Nicolau, você nunca decaiu de si mesmo. Você é quem você sempre foi. Betinha, seu amor me aquece. Se esquecer de si mesmo. Não diga isso. Você é uma vítima dos caprichos da vida. Sempre foi e sempre será o nosso Nicolau. Depois, não sei se prefiro a vida de antes. Preocupada dia após dia, você sempre exposto a 1000 perigos, e eu sem saber se estava vivo ou morto, livre ou acorrentado. Quantas vezes implorei por uma notícia sua, com o coração apertado, cheio de pavor, do que enfim poderia saber. Marieta se levanta, puxa uma cadeira e coloca ao lado de Maquiavel. Ele se senta e abraça Marieta. Maretinha. Você gostava de brincar com as minhas preocupações, mas não tinha razão. E maiores eram os meus temores. Eu sempre ficava preocupada quando eu ouvia falar da peste. Em casa, eu não tinha descanso. Bernardo nos meus braços, com apenas 2 semanas, suas cartas me enguavam, Nicolau. Eu mesma ardia de febre e não conseguia escrever. Bernardo era a sua cara. Nem Leonardo teria pintado melhor. Branco feito neve, a cabecinha um veludo negro. Era belo e cabeludo como você. Parecia ter um ano e aberto os olhinhos antes mesmo de nascer. Ele encheu a nossa casa de vida. Verdade. Eu estava em Roma, voltei 2 meses depois. Só então eu conheci. Você tem saudade dessa vida, não tem? Tenho. Mas não por desamor a vocês. Deus sabe a ternura que me vai no peito. Maquiavel e Marieta se beijam. Cena 7. Ilha de Maquiavel. Terreno próximo a uma floresta. Dia. Maquiavel e Guido andam e colocam gaiolas no chão. Vamos começar? Sim, Os dois catam ramos no chão. Quanto mais finos, melhor. é verdade. Guido, você vai me substituir um dia. Vai ser o chefe da nossa família. E pouco me importam a sua idade e as convenções. Será você. Maquiavel se agacha para colher os ramos. Por quê? Você é mais parecido comigo do que os seus irmãos. Bernardo e Ludovico só se metem em cambulhada. Você não. É responsável e gosta de estudar. Guido para e sorri para o pai. Agora estou revendo os particípios. Quando o senhor esteve fora, Messer Luca leu para mim todo o primeiro livro das Metamorfoses de Ovídio. Posso até recitar um trechinho. Maquiavel olha para o filho. Maquiavel não passaria por isso. É mesmo? Maquiavel se levanta. Então comece.
No mundo primevo da Idade Áurea, despontou o homem que nada temia, posto que em solo sem lei cultivavam-se a fé e o que era direito, e ignoravam-se temor e castigo. E a ninguém eram dadas as tábuas de bronze, e a nenhum se impôs um juiz vingador. Bravo! Guido sorri. Ele e Maquiavel se agacham, apanham ramos, se levantam e colocam junto as gaiolas. Os dois voltam a recolhê-las. Hoje todos precisamos das leis e dos juízes vingadores, e também da ameaça, do castigo e do medo. Os homens são maus, Guido, por isso precisam ser contidos. O senhor acha? Não acho, eu sei. Uns são maus porque são, e usam dessa maldade para submeter os demais. Outros são fracos e covardes. Há também os ingratos e os ambiciosos, ávidos de lucro. Como é que você acha que eles conseguem o que querem? Maquiavel mostra os ramos e as gaiolas. Com armadilhas? Isso. Pai e filho levam os ramos até as gaiolas. De uma delas, Maquiavel retira um pote de visco. Os dois se sentam no chão e passam visco nos ramos. No mundo dos homens, o visco que nós usamos para os tornos é o fingimento, a dissimulação. Como deveremos nos defender das armadilhas que os homens nos preparam? Ficar atentos. Sim, isso sempre. Atentos como a raposa que sabe se defender das armadilhas. Mas a pobre raposa não consegue se defender dos lobos. Por isso, também devemos ser como os leões, para afugentar os lobos. Astutos e dissimulados como a raposa e fortes como o leão. Os todos não são astutos nem fortes. Vão para nossa panela. Mas, pai, o senhor também foi preso. Não fui preso por ter sido fraco, Guido, nem por ter sido ingênuo. Fui preso por falta de sorte. Uns estúpidos quiseram derrubar os Médicis e me puseram numa lista de simpatizantes dessa ideia insana. E certamente fizeram isso porque conhecem a minha inclinação para a República. Agora me diga, Guido, como se defender de uma situação como essa? Às vezes é impossível fugir dos caprichos da fortuna. Uma hora ela nos ajuda, outra nos prejudica. Fui preso e libertado por um golpe de sorte. Se Giovanni de Médici não tivesse virado Papa, não teria havido indulto, penso eu, e a esta hora eu poderia estar preso ou morto. Entenda que na vida, metade das coisas que acontecem conosco são obra do acaso, da sorte ou do azar. A outra metade é o que Deus nos reserva para provarmos o nosso valor. Me passe mais ramos? Guido pega os ramos de seu lado e dá a Maquiavel, que os examina. Separa-os, passa visco em algum deles e deixa outros de lado. Eu vou lhe dar um exemplo. César Borgia. Você sabe quem é César Borgia, o Duque Valentino? Sim, falam muito dele. Dizem que ele é poderoso e cruel, não dizem? Sim. Ele é poderoso porque é um leão e uma raposa. Quantos não lutam para derrotá-lo em vão? E não é só isso, é protegido pela fortuna como poucos são. Podem dizer que ele é cruel, mas nunca que seja fraco ou submisso. Escute o seu velho pai. Aqueles que condenam a crueldade do Valentino fazem isso por inveja, fraqueza ou covardia. O Valentino só faz com os outros o que os outros desejam fazer com ele. Ele passa visco em outros ramos. Eu vou lhe contar uma história. Tempos atrás, vários senhores se reuniram em um castelo para preparar um plano contra César Borgia. Eles tinham uma força enorme, 9.000 soldados. Tinham a força do leão. Um dia, o Valentino lhes enviou um mensageiro com uma proposta de paz. E esses senhores, entre eles os irmãos Orsini e Vitellozzo Vitelli, se convenceram dessa boa intenção. Sabe o que o Valentino fez depois? Não. Atraiu todos eles para uma armadilha, como essas que estamos fazendo agora, e mandou estrangulá-los. Esses senhores foram os tordos de César Borgia, que não só tinha a força do leão, como a astúcia da raposa. Os outros morreram porque eram apenas leões. Maquiavel olha para o filho por alguns segundos. A mentira pode ser necessária, meu filho. Não se ofenda com isso. Eu mesmo tive que recorrer a ela muitas vezes no meu ofício diplomático. Houve tempo em que eu nunca dizia o que acreditava, nem acreditava no que eu dizia. E se às vezes dizia a verdade, ela estava tão escondida atrás de tantas mentiras que era difícil encontrá-la. Pai, o senhor já matou alguém? Maquiavel olha para o filho e trabalha calado. Guido olha para ele e faz o mesmo. Nunca precisei. Você deve estar querendo saber se eu acho isso certo ou não. Guido faz um sinal de positivo. Eu não matei, não com minhas próprias mãos, mas liderei a milícia da nossa cidade que fez guerra a Pisa. Eu mesmo ajudei a promover o cerco. Você sabe o que acontece em um cerco? Ninguém entra e nem sai. Muito menos os alimentos. Pessoas morrem de fome e doença. Se isso é certo, cidadãos de Pisa morrerem de fome, é a guerra. E o povo que hesita em fazer a guerra por amor exagerado à paz, pode ser arruinado um dia. Antes o povo de Pisa morrer pelas armas e pela fome do que o de Florença.
Guido, as famílias de Pisa têm que morrer para mim viver. Guido olha para ele. Não fica assombrado, meu filho. Pudesse, Pisa nos reservaria esse mesmo tratamento. O mundo é o que é, não o que deveria ser. Também defendi a morte de um homem. Paulo Vitelli foi condenado a um infinito castigo, também por força dos meus conselhos, e disso não haveria de me penitenciar. Por quê? Ele comandou as nossas tropas na guerra contra Pisa. Derrubou os muros inimigos com tiros de canhão, mas não deu a ordem de invadir. Os pisanos recuperaram o ânimo e se organizaram. Nossos senhores apelaram e fizeram ameaças. Nem assim a nossa infantaria avançou. No fim, nossas forças foram dizimadas pela peste, e os poucos que se salvaram tiveram que abandonar o campo de batalha. Perdemos uma oportunidade única de vencer a guerra. Estranho. Por que ele não invadiu? Essa é a pergunta que todos nós nos fizemos. Ele nunca conseguiu explicar. Pode ter recebido dinheiro, morreu como traidor, mas jurou inocência. E se ele era mesmo inocente? Se não foi traidor, foi relapso. A negligência de Vitelli custou a Florença centenas de vidas e recursos valiosos, porque a guerra teve que continuar. Conseguimos derrotar Pisa apenas muito tempo depois, graças também aos esforços do seu pai. Só não causei ainda mais dano à cidade porque eu e Da Vinci não conseguimos desviar o curso do Arno. Desviar o rio? Para quê? Para que morressem de sede e abrissem os portões para nós. Guido para e olha para o pai. E se Deus castigar o senhor? Me castigar? Por quê? Por causa dessas mortes e de suas outras intenções. Maquiavel repete a operação anterior com os outros ramos e coloca-os na gaiola. Deus não pune quem defende a pátria, Olha para o filho e trabalha. mas castiga aqueles que levam o povo à ruína por covardia e omissão. Mas a Bíblia diz que... Moisés matou muita gente para libertar o seu povo e manter a ordem. Você não sabia? Não me lembro dessa passagem. Então leia a Bíblia com atenção. Verá em Êxodo que Moisés se viu forçado a matar para preservar a lei divina e conter o seu povo, que havia adorado aquele bezerro de ouro. Maquiavel se levanta e imita Moisés. Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Metei cada um de vós a espada sobre a coxa. Passai e repassai pelo acampamento de porta em porta. E cada um de vós mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Maquiavel volta a lidar com as E armadilhas. foi o que os filhos de Levi fizeram. Mataram 3.000 homens em um só dia. Essa é a palavra de Deus. Nossa, pai, eu nunca... Ler é mais do que ler. É para parar, refletir, compreender. Guido sorri com timidez. Se o profeta armado hesitasse, todo o seu povo voltaria a ser escravo. E a escravidão de todos é pior do que a morte de alguns. Nunca havia pensado nisso, mas está na Bíblia. Leia a Bíblia e todos os bons livros de história e literatura. Aprenda música também. Olhe para mim, veja quanta honra me foi dada, apesar da minha pequena virtude. É o que o meu dever, e mais do que isso, meu amor paterno me leva a lhe desejar. Honra, estudo e a prática do bem. Se você se ajudar, muita gente vai querer ajudá-lo. Guido se levanta e se agacha diante do pai. Pai, tenho pensado há muito tempo, e nos últimos dias me descobri pronto para o que vou lhe dizer agora. E o que é? Vou dedicar minha vida a Deus. Maquiavel para o que faz. O quê? Vai ser padre? Se Nosso Senhor assim desejar. Padre! Maquiavel se levanta e ergue o filho pelos ombros. Tem certeza? Como é meu mano Toto? Guido sorri. Foi ele quem lhe inspirou essa ideia? Admiro e respeito o tio Toto, mas não. Decidi por mim mesmo. Há anos tenho sentido o chamado. Maquiavel abraça o filho. Ficou bem quietinho, hein? E eu apanhando todos com um padre. Será? Curioso. Eu vi em você um herdeiro das minhas qualidades. Não só por ser estudioso e responsável, mas por ser calmo. Terei que me arrumar com outro. Ludovico ou Bernardo. Celso. Que Deus me seja amigo. Você tem sorte. Não bastasse o seu tio ter amizade com o cardeal Tibo. Ele ainda gosta de mim, apesar da minha desventura. Outro dia me enviou uma carta. Na hora certa, Guido, ele haverá de conduzir ao que é justo e é bom. Ao que é justo e bom. Isso se você seguir mesmo esse caminho. Mas agora, meu padre, vamos pegar esses tortos. Sorte nossa que não sejam raposas nem leões. Os dois sorriem e voltam a trabalhar nas armadilhas. Cena 8. Vila de Maquiavel. Sala de refeições. Noite.
Guido, Marieta e Maquiavel se servem de um caldo. Maquiavel e Guido olham um para o outro e prendem o riso. Marieta olha para eles. O que é? Nada, mama. Por que vocês estão rindo? É um segredo nosso. Que segredo. Se contarmos, deixará de ser. E ninguém conseguirá arrancar um segredo de um ex-secretário. Afinal, secretário é aquele que guarda segredos. Ora, Depois, nem mesmo a tortura me fez falar da prisão do Bargello. Despenquei 6 vezes no estrapado. Nem assim me dobraram. falaram que você não vive dizendo que é inocente, que não sabia de nada? Marietinha, não há nada mais persuasivo do que a tortura. A mentira vira verdade, a verdade vira mentira. Poucos conseguem vencer a dor, e prende os braços e solta a língua. Todos tomam um caldo. Mas nada supera o suplício que Mona Marieta nos impõe, não é mesmo, Padre Guido? Padre, que história é essa? Maquiavel põe a mão na boca e finge que falou sem querer. Ah, você viu? Ninguém resiste a Marieta. Ele e Guido sorriem. Mama, eu estou decidido a entregar a minha vida ao nosso Senhor. Marieta para de comer e olha para os demais. Que cara é essa? Nunca viu um padre antes? Eu não sou padre ainda, pai. Guido, você sabe que isso é muito sério, não sabe? Sei, mãe. Então, é por isso que não larga a Bíblia? E hoje ele descobriu que Moisés matou por ordem de Deus. Nicolau, Isso mesmo, contei pra ele. Bom, na verdade está tudo lá. Ele é que não tinha lido direito. Guido, meu filho, você ainda é muito jovem, pense bem o que pode fazer. Já pensei, mãe. Muito jovem. Por você não haveria noviços. Ai, meu Deus, é isso então. Logo terá que sair de casa, deixar a família, abandonar nosso lar. Marieta chora. Guido se levanta e faz menção de ir consolá-la. Maquiavel faz um gesto para que ele volte a se sentar. Guido se senta. Deixe de drama, Marieta. Pense no futuro do menino. Se ele for chamado por Cristo, melhor ele correndo. Vai fazer o que gosta, cumprir o seu destino. E sempre será protegido pela igreja, que tem mais pecados do que eu gostaria. Guido faz o sinal da cruz. Não é verdade, mas lhe servirá de alicerce para uma vida segura. Guido fará o bem porque essa é a sua índole. Salvará sua alma e viverá com a estima dos homens. Que pecados, meu pai. Maquiavel toma um caldo e olha para Guido ao mesmo tempo. Ah, nada não, Guido. Não vamos arruinar a sua noite da revelação. É para falar assim, seu filho tem que saber onde quer pisar. Dependendo, até muda de ideia. Mudar de ideia pra quê? Não, vamos deixar isso para outro dia. Não, pai, eu quero ouvir. Enquanto Guido e Marieta tomam o caldo, Maquiavel se levanta. Pega uma garrafa de vinho em um pequeno depósito, abre, despeja a bebida em um copo que está à mesa. Dá um gole e senta. Ergue o copo e mostra aos demais. Já que vamos falar de igreja, Dá um gole e coloca o copo na mesa. a igreja, Guido, como qualquer outra instituição, ela é feita de homens com seus vícios e virtudes. Por isso, não se deixe impressionar pelo que vou lhe dizer. Da virtude todos nós sabemos. A igreja é o elo entre Deus e os homens e deve conduzi-los ao bem, pela exaltação do que é certo. E por lembrá-los, filho, dia após dia, noite após noite, dos horrores do castigo eterno. A igreja também é útil ao Estado. Agrega milhares de almas e contém a desordem. Disso dificilmente se pode duvidar. Nessas poucas palavras, Guido, espero ter dado conta do que considero virtuoso. Ele dá um gole. Tudo seria perfeito se não fôssemos homens eivados de falhas e de tantas outras misérias. E os homens que fazem a igreja são aqueles que tropeçam no erro. Não são poucos os que se corrompem pela ambição. Papas, cardeais, um sem número de clérigos cortejam o luxo que recriminam nos ricos. Sangram os pobres e subtraem-lhes as donzelas. Bebem, fornicam e afundam em todos os vícios que condenam nas prédicas. O pior é sempre obra do alheio. Mas fariam melhor se seguissem os passos de São Francisco e de São Domingos. Não fosse pelos exemplos desses santos autênticos, plenos de heroísmo, a igreja não teria resistido a si mesma. Não há no mundo, pai, que não se corrompa. Sim, filho, você é jovem, mas tem senso. A ousadia dos corruptos não tem limite. Muitos prelados usam as palavras e as obras desses mesmos santos para convencer os fiéis de que é mal falar mal do mal. O certo é obedecer à igreja e deixar para Deus o castigo dos frades corruptos. É por isso que eles fazem o pior que podem. Eles não temem a punição que não vem e na qual não creem. Ouviu, filho? Pense bem para não fazer bobagem. Uma escolha dessas não poderá ter volta. Mãe, sei que os homens não são perfeitos, mas tio Toto e outros padres são pessoas de bem.
Vou me guiar pelos passos deles. E você nem perguntou a nossa opinião, nem pediu a nossa autorização. Não precisamos autorizar nada, Marieta. Faça o sinal da cruz e aceite. Deus chamou, Guido escutou, só nos resta dizer amém. Guido sorri. Marieta faz expressão de desagrado. Nós falamos de outros assuntos, Marietinha. Diádio me encheu de esperança e de ânimo. Agora mesmo pegarei o meu cavalo e farei uma visita a Francesco Guicciardini. Quem precisa deve rogar a todos os santos que puder. Não é mesmo, Padre Guido? O sino de uma igreja toca. Ouviram? O sinal divino nos diz sim. Maquiavel pisca para Guido e sorri. Mas não é tarde. Tanto melhor para me fazer invisível. Não me faltam inimigos para me mandar para a prisão. Mas não se preocupe, minha pequena Marieta, estarei de volta antes do amanhecer. Marieta olha para ele com expressão de tristeza. Cena 9. Casa de Bárbara, 30. Em Florença. Sala de estar, noite. Na rua, som de cascos de cavalo. Bárbara cantarola em falsete. Batidas na porta. Bárbara continua a cantarolar. Novas batidas. Ela vai até a porta e abre. Maquiavel tira a capa e sorri. Ah, é você. Maquiavel entra e dá uma espiada lá fora e fecha a porta. Quem mais poderia ser? Maquiavel abraça. Eles se beijam. É tarde, mas para mim o sol ainda brilha. Como eu esperei por isso? Acho que vai chover. Chove muito lá na roça? Nenhuma gota, mas as lágrimas de saudade encharcam a minha alma. Bárbara ri e o solta. Safado, sempre com conversinha. Você acha que eu não fico sabendo das coisas? É Ritia pra cá, Jana pra lá e a tal Malicosta. Sem contar a esposa. Passado, Bárbara, passado. A única culpa que sinto é de não tê-la conhecido antes. Maquiavel retira a capa e o gibão e entrega a Bárbara, que os pendura em um cabideiro. Ela vai até uma cadeira, senta e faz um gesto para a Bárbara sentar-se em seu colo. Por que não veio antes? Muitos compromissos. Os porcos ou as galinhas? Maquiavel coloca-a de lado, se levanta e senta na cadeira. Vim de longe só para vê-la e é assim que você me recebe. Com ironia e desrespeito. Ah, Nicolau, eu tô brincando. Se eu não te respeitasse, nem te deixaria entrar. Há filas de pretendentes aí fora, sabia? No entanto... Saber eu sei. Não há nada em Florença que a gente não saiba. Como assim? Deu pra me vigiar, é? Literalmente nem de longe, meu amor. Nós temos muitos amigos em comum. Alguns em comum até demais. Vai começar? Chega disso. Eu não vim aqui para brigar. Nem parece. Foi só eu brincar com a roça aqui? Deus do céu, pare de me lembrar da minha vila. Se eu quisesse pensar nela, ficaria por lá. Tá bom, mas... Senta um pouco. Maquiavel se aproxima e tenta abraçá-la, mas ela se desvencilha e se levanta. Por que a gente não mata a saudade lá no quarto? Não estou com vontade. Quê? Tanto tempo você não quer? Não. E não faz tanto tempo assim. Como não? A última vez foi... Tá vendo? Nem eu me lembro. 29 dias. Eu lembro. Se lembra porque se importa. Se lembra porque sei. Ah, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Sabe sim, mas está mal acostumado. Você nem me perguntou como eu estou. Mas eu vi que você está bem, só do olhar a gente vê. Corada, bem disposta. Corada? Bárbara vai até o espelho e se observa. Achei que estava pálida. Nem saí nos últimos dias para não pegar sol. Eu só achei você saudável. Bárbara vai até um móvel e pega um vidro com um cosmético. Ela vai até o espelho, passa o preparado no rosto e se observa. Isso aí tem clara de ovo, não tem? Tem. Depois fala das minhas galinhas. Ai, não enche. Passa e pó de arroz também, se bem que esse eu não planto. Bárbara guarda o vidro no armário e olha para Maquiavel. Pode ir embora. O quê? Pode ir. Bárbara, você faz jus ao nome. Que alma selvagem. Selvagem. E pensar que escolhi você para cantar em uma peça aí que eu estou escrevendo. Bárbara fecha a porta. Que peça? Ah, se interessou, né? Que pena, esqueci o texto lá na roça. Você me deixa louca, Nicolau. Na verdade, tá lá fora, na cela do meu cavalo. Vai Ela abre a buscar. porta. Maquiavel ri e vai até o gibão e retira escritos de um de seus bolsos. Fecha a porta, mulher. Essa é a peça. Bárbara sorri, fecha a porta, pega Maquiavel pela mão e faz sentar-se em seu lado. Como é essa peça? Adaptei uma obra de Plauto, Casina, para homenagear você na minha Clícia. Uma homenagem? Pra mim? Bárbara o abraça e lhe dá um beijo. Como é essa homenagem? Minha personagem é cantora? O que foi? Sim.
preparado no seu rosto me faz tossir. Desculpa. Se levanta. Maquiavel Pode ficar aí. Tá bom. Ela se senta. Maquiavel se recompõe. A peça é sobre um velho nicômano que se apaixona por uma jovem donzela, Clícia. Não bastasse essa diferença de idade, Nicômano é casado e tem um filho, Cleandro, que também se apaixona por Clícia. E onde está a homenagem? Maquiavel olha para os escritos. É um velho apaixonado que quanto mais se apaixona, mais ridículo fica. Maquiavel lê os papéis. Estou compondo uma cançoneta entre o segundo e o terceiro atos. Estes são os versos. Por belo e um coração tenro o amor não é próprio para aqueles que na viragem dos anos já não conhecem a flor. Só se tem virtude no amor quando os anos se avizinham, tal o vício que acalora e estimula. Mas aos outros que muito mais viram, pouco disso vale ou nada mais. Pois que é, velhos amores, como assim deve ser, melhor deixar então arrojo, arrebatado e caprichoso, a jovens ardentes, que para o doce ato se dedicam com mais intenção e vigor, e a maiores honras consagram ao seu senhor. Bárbara o aplaude timidamente. É bonito, mas... Eu ainda não compus a canção, algo que farei adiante, com arte e graça, de um modo que queira cantá-la. Claro que quero, eu nem preciso escutar. Talento nunca me faltará. Já não canto na mandrágora, mas ainda assim não entendi o homenagem. Clícia é você, Nicômano sou eu. Nico de Nicolau e Marco de Maquiavel. Mas não pude escolher um nome parecido com o seu. Logo estaremos na boca do povo. Como se já não estivesse. Então, Nicômaco é um velho ridículo e Clísia é uma jovem donzela. É assim que você acha que somos? Mais ou menos. A peça tem muito de burla, mas me incomoda a disparidade dos anos. Você é uma verde idade, eu sei. E é assim que deve ser. Segue apenas o caminho da natureza. Mas sinto ciúme, admito. E a cada dia que passa, mais velho fico. Você, nem tanto. Sua peça tem um velho e tem um novo. Sim, Nicômano é o pai e Cleandro é o filho. Quem conquista a mão da donzela? O filho, claro. Bárbara põe a mão no rosto e chora. Maquiavel se senta ao seu lado. O que foi? Tudo isso é confuso. Me sinto flutuando na vida. Amo cantar e anseio por uma família, mas... Seu coração é uma borboleta. Sim, uma borboleta. De flor em flor. Frágil, Vacilante. livre, Inconfiável. inconfiável nada. Como pode desconfiar de uma borboleta? Ora pensava no inseto, ora pensava em você. Você se conhece bem. Bárbara se levanta e vai até a mesa, onde pega uma jarra, despeja água no copo e bebe. É ridículo como o velho da peça. Maquiavel faz um gesto de negativo. Olha para um ponto qualquer por alguns instantes. Levanta-se, vai até ao cabideiro, pega o gibão, veste e coloca os papéis no bolso. Pega, veste a capa, vai até a porta da casa. Eu vou indo. É bom que saiba que a encenação da Mandrágora em Módena foi cancelada. Bárbara olha para ele. Os patronos voltaram atrás, por uma razão ou outra. Maquiavel veste o capuz e sai. Bárbara faz menção de impedir, mas desiste. Cena 10. Vila de Maquiavel. Dia. Nicolau está sentado em um degrau da casa. Ele lê uma carta com expressão de tristeza. Coloca-a no chão, olha para um ponto distante. Marieta chega de fora. Preciso da sua ajuda lá no galinheiro. Vândilo não veio, deve estar doente de novo. Maquiavel continua a olhar para um ponto distante. Nicolau! Roma foi saqueada. Meu Deus! Os bárbaros depredaram a cidade, profanaram igrejas e estupraram as mulheres. Não pouparam nem mesmo as freiras. Muitas foram vendidas como escravas. Como puderam fazer isso? Não tem nem o fogo do inferno? Marieta se senta ao seu lado. Muitos são protestantes. Vêm do Papa o Anticristo. Também assaram hóstias nas panelas e deram-nas aos animais. Violaram os túmulos dos santos, chutaram a cabeça de Santo André pelas ruas, em um esporte apavorante e demoníaco, feito só para abalar. Adornaram um burro e o levaram ao altar de uma igreja. Esquartejaram o padre e se negou a dar a comunhão à besta. Mas o Papa está em segurança. Que horror! E Dina, Martina, Giovanna, Pietro, Matteo, também estão lá, não estão? Como eles estão? Meu Deus! Logo agora que eu preciso tanto de uma posição em Roma. Biagio desistiu de viajar e tudo pode ser ainda pior. Por quê? Os bárbaros podem rumar para cá. Deus nos livre E disso. dessa vez só conseguirem cuidar de nós se assim Deus me permitir.
Não tenho mais poder para defender a cidade. Marieta o abraça. Nicolau, estou com medo. Ele o abraça. Cena 11. Vila de Maquiavel. Dia. Biagio está sentado na grama e do alto observa Florença. Maquiavel chega e se senta ao seu lado. Se os bárbaros invadirem, vão destruir o Duomo. Tantos séculos para construí-lo. E de uma hora para outra, nada ficará em pé. Leu meu livrinho? Li. Então deve se lembrar do que eu escrevi. Você é testemunha das minhas ações. Tenho lutado há anos para que os senhores nos ouçam, mas eles preferem guerrear entre si à margem do perigo maior. Florença está ali e você está aqui. Você olha para a cidade, mas não pode ir lá. Não é pior? Estar tão perto, olhar para ela e não poder frequentá-la? Não, ao menos como um cidadão comum? Você não me disse ainda se levou ou não os meus escritos a Lourenço. Biagio suspira. Então? Entreguei os seus escritos. Estávamos no jardim. Disse a Lourenço que a sua experiência não deveria ser desprezada. Que você havia sido um funcionário exemplar, dedicado à cidade, mestre na arte do Estado e da guerra. E isso foi antes de recebermos a notícia do saque de Roma. Então? Ele... Fale, Biagio. Ele examinou a sua obra por uns breves segundos, mas logo chegou Alessandro com 2 cães de caça. Lourenço ficou exultante quando viu os cachorros e entregou seus escritos a Andréia. E se esqueceu até mesmo de mim, que, não tendo mais o que fazer ali, preferi ir embora. Maquiavel observa o amigo e abaixa a cabeça. Não quer dizer que não vá lê-los, mas... E você? O que achou da obra? muito útil a quem tiver interesse em aproveitá-la. Você já havia previsto todos os males de que estamos padecendo, mas achei alguns trechos imprudentes. Por quê? Quando fala sobre o mal, você pode até ter razão, como acho que tem. Mas se o mal tiver que ser feito, que seja recomendado às escondidas, e não assim, em um livro, pode prejudicá-lo. Livro é maneira de dizer, é como se fosse um livro, mas nem impresso ele vai ser. Que seja assim, para o seu bem, porque se as cópias começarem a circular... Fica tranquilo, Biagio. Pelo que me disse, ninguém vai se interessar. O mundo só quer saber de cães. Por isso, em breve, não haverá nem Florença nem Roma. E minha amada Itália não passará de um nome que, com o correr do tempo, nem nessas terras saberão o que é. Cena 11. Vila de Maquiavel. Sala de estar. Dia. Marieta chora de pé. Guido entra e faz carinho na mãe. Como Nicolau pode nos deixar assim? Como? Deus sabe o que faz. O que vai ser de nós? Há coisas nessa vila que só ele... Eu vou ajudar a senhora. Guido, você é um filho tão bom, tão diferente dos seus irmãos. E a igreja, como vai ser agora? Como poderei servir a Deus se não cuidar da família que Ele me deu? Marieta olha para Guido. Minha mãe, primeiro lhe serei útil. Depois, quando tudo se arranjar, seguirei o caminho que me está reservado. Maquiavel entra na sala com uma mala, coloca no chão e olha para Marieta e Guido. Bom, eu me vou agora. Marieta enxuga as lágrimas. Que belo pai você é. E que esposo me saiu. Com expressão triste, Maquiavel vai devagar até os outros dois. Sou um peso para vocês. Se eu ficar, perco dinheiro e gasto demais. Serei útil em outro lugar. Onde, pai? Maquiavel faz sinal negativo. Não quero que me procurem. Mandarei tantos florins quanto consiga arrecadar um novo ofício. Um dia, talvez, eu lhes direi onde estou. E se Deus me permitir, voltarei a uma condição de que poderei me orgulhar. Guido, cuide da sua mãe e dos nossos terrenos. Retira uma carta do bolso e lhe entrega. Mostre aos seus irmãos e a todos com quem fazemos as nossas transações. Isso deverá bastar. Sim, meu pai, mas... Maquiavel faz um sinal para que pare. Vai até Marieta, ajoelha-se, pega-lhe as mãos e olha para ela. Melhor assim, Maritinha. Melhor assim. Eu darei notícia assim que puder. Ele pega a sua mala, olha para Guido e Marieta e sai. Marieta chora. Guido a abraça. Marieta vai até a porta e olha para fora. Cena 13. Vila de Maquiavel. Oficina de Marieta. Dia. Uma semana depois. Marieta corta uma saia e espeta o dedo. Ai,
larga a saia e olha para o dedo. Marieta, agora todo dia é isso. Mãe, é o Ludovico. Ludovico voltou, Ludovico voltou. Com ar de alegria, Marieta chupa a ponta do dedo e corre para fora. Cena 14. Casa de Bárbara. Sala de estar. Dia. Maquiavel dá uma risada e bebe uma taça de vinho à mesa em um almoço com Bárbara. Nicolau, precisamos conversar. Conversamos todos os dias, do cantar do galo ao último badalar. Mas se fala assim, posso me preparar. Diga, Bárbara, que conversa é essa de que não deveria gostar? Ali com essa tolice, fazer rimas agora, é justamente sobre isso que eu quero falar. Você vive no mundo da lua. De certo, sou um personagem de Ariosto. Se vivo na lua, não sei. Se eu vivo na lua, não sei. Mas é lá que algum cavaleiro encontrará o meu juízo. Maquiavel mastiga. Ariosto homenageou seus poetas no Orlando Furioso e me deixou de fora como um qualquer. Sabia disso? Mas serei magnânimo. Não vou fazer com ele no meu asno o que ele fez comigo no Furioso. Bárbara olha para o outro lado com um ar agastado. Tenho escrito uma história engraçada. O Asno. Um poema com um tom antipolítico. Cansei. Tantos anos de dedicação e... Nicolau, Começo com uma história de um jovem que vive em Florença e não para de correr pela cidade. Sai de casa, olha para a rua e corre, corre, corre. O pai já fez de tudo para que o filho deixasse de envergonhar a família com esse seu hábito extraordinário. Mas um dia, depois de tantas tentativas inúteis, o jovem arranca sua capa e grita: "Nem Deus pode me segurar aqui!" E ele correu enquanto viveu. O asno. Essa é a minha vida. Dá uma garfada. eu quero que você vá embora. Maquiavel larga o garfo e olha para ela. Estou cansada. Você já está aqui há mais de um mês. Parou para pensar nisso? É insensato? Mais de um mês. Pouco me ajuda, mais me atrapalha. Maquiavel se levanta. Te atrapalha. É a isso que se reduz o que sentimos um pelo outro. Uma atrapalhação. Comezinha, mesquinha e vil. Não é a vida que eu quero ter. Eu sei a vida que você quer Não ter. grite comigo. Ora, a vida que você quer ter é a da espera, paciente e até indiferente da próxima oportunidade que algum senhor poderá lhe dar. O que você está Que dizendo? você não vale a poeira da estrada que me trouxe aqui. Você é um desabusado. Batidas na porta. Bárbara vai até a porta e abre. Marieta e Guido entram de supetão e olham Bárbara e Maquiavel. Estes olham esse olha para ele perplexo. Mas o que é isso? Que tipo de gente entra assim na minha casa? Maquiavel faz um gesto em direção a Marieta. Bárbara, essa é a minha Marieta. Bárbara dá um passo para trás. Guido é o meu caçula. Prazer. O Messer Maquiavel fala muito de vocês. Marieta olha para Bárbara e para a mesa. Podem voltar a almoçar. Não, nós... Hoje mesmo eu ia escrever para vocês, dizer que... Como é que vocês sabiam que eu estava abrigado aqui? Biagio entra. Maquiavel se espanta. Ah, Biagio. Ludovico voltou para casa. Bernardo está preso em Arezzo. Parece que se meteu em outra briga. Guido não está mais dando conta de tantas responsabilidades. Eles precisam do pai. Bárbara olha para o chão, Guido para Maquiavel. Desculpa, pai, eu não consegui. Maquiavel sorri para Guido com tristeza. Claro, Marietinha, claro. Ele vai até a Marieta. Bárbara é amiga de Luigi Elamani e do Zanobi Bondemonte também. Você vem conosco? Maquiavel olha para o chão. Ele hesita e sai para outro cômodo. Sei que estão em dificuldade. Messer Maquiavel não tinha onde ficar. Poderia ser preso de novo, a cidade é perigosa. Marieta mede Bárbara de olhos de baixo a cima. Eu conheço bem os perigos de Florença e conheço o marido que tenho. Bárbara olha para o outro lado. Maquiavel entra com sua mala, olha para Bárbara. Vamos. Maquiavel faz messura de despedida para Bárbara. Ele anda em direção à porta, atrás de Marieta e Guido. Eles saem de casa. Maquiavel para na porta e olha para Biagio. Biagio, você não vem? Biagio olha para ele impassível. Marieta olha para Biagio e para Bárbara com ar decepcionado. Fui pego pelo visco. Ele olha para Bárbara e Biagio, sorri e sai.
Bárbara vai até a porta e fecha com expressão carregada. Ela vai até Biagio e o abraça. Você não devia ter feito isso. Ele nunca ia sair. Ele a beija. Ela se solta e olha para o outro lado. Cena 15. Vila de Maquiavel. Escritório. Noite. Dias depois, Nicolau está em sua escrivaninha. Com semblante triste e desanimado, escreve com pena e tinta. Marieta entra e o abraça por trás. Ele larga a pena. Não vai dormir? Não tenho sono. Minha inutilidade consome os meus dias. Impossível suportá-la por mais tempo. Se Deus não me favorecer, terei que sair de casa. Quem sabe trabalhe como preceptor ou um guarda-selos de um comandante qualquer. Meu Deus, de novo essa história. Sabemos muito bem que tipo de comandante você procura para ele. Ou eu me enfurno em uma terra deserta. Posso ensinar as crianças a ler. Sou um peso para minha família. Você só está cansado, Nicolau. Por isso se desespera. Sabe que nada disso vai acontecer. Nós não vamos deixar. Não bastasse os bárbaros a caminho. Ai, estou com sono. Marieta beija-lhe o rosto e sai. Maquiavel pega o escrito e olha para ele, e lê em voz alta. Espero, e a espera fustiga a angústia. Choro, e o pranto deságua no coração sequioso. Rio, e o meu riso não ressoa, morre por dentro. Queimo, e minha chama se esconde do ar. Temo o que vejo e o que sinto. Tudo me é sofrimento. E esperando, eu choro, eu rio, eu queimo. E tenho medo de tudo que ouço e vejo. Maquiavel pega outro escrito e lê em silêncio. Ele põe a mão no estômago com expressão de dor. A pena cai, ele desliza até o chão. Cena 16. Vila de Maquiavel. Quarto do casal. Dia. Nicolau está sentado em uma cama com as pernas esticadas. Marieta lhe dá água. Guido sentado em uma cabeceira com um terço na mão. Biagio entra apressado. Cumprimenta Marieta e Guido com um gesto e vai até a cama. Eu só consegui chegar agora. Ah, que bom que você veio. Como você está? Mais ou menos. O que está sentindo? Dor no estômago, enjoo, dor de cabeça. Há alguns dias eu tomei as minhas pílulas, mas dessa vez... Aquelas que servem para tudo. Eu falei para ele parar de tomar. Talvez eu não vá muito longe. Guido e Marieta fazem o sinal da cruz. Meu Deus, não diga isso. Eu quero conversar com o Biagio. Guido e Marieta saem. Máquia, eu espero que você entenda que... Precisa explicar. Eu preciso explicar, Biagio. A culpa foi minha. Eu não levei em conta o passado de vocês. Fui insensível. Eu peço desculpa. Não precisa. Maquiavel estende a mão para Biagio. Eles apertam as mãos e sorriem um para o outro. Cena 17. Vila de Maquiavel. Quarto do casal. Noite. Nicolau está deitado. Biagio passa o pano molhado em sua testa. Em pé, junto à cama, Guido observa o pai. Marieta entra apressada. Mandei o Ludovico chamar o doutor Aurélio. Ele põe a mão na cabeça do esposo. Quente. Precisa de uma sangria. Noite passada, sonhei com um bando de maltrapilhos. Tinha um aspecto lastimável. Perguntei quem eram e eles me disseram: somos os santos e benditos, estamos indo para o paraíso. Maquiavel faz uma expressão de dor. Depois eu vi um círculo de homens muito elegantes, bem vestidos, com aparência esplêndida. Eles eram nobres e majestosos e conversavam sobre assuntos políticos de grave interesse dos bons cidadãos. Foi então que, para o meu assombro, reconheci entre eles Platão, Aristóteles, Tácito, Sêneca, Plutarco e outros expoentes dos tempos antigos. Maravilhei-me, não pude crer que estava diante deles, sóis fulgurantes da humanidade. Perguntei para onde estavam indo. Eles me responderam com ar grave e respeitoso: fomos condenados ao inferno, estamos indo para lá. Esse sonho é uma revelação para mim. Pode ser que logo eu me vá deste mundo. Será prazeroso me juntar a esses sábios no inferno. Guido e Marieta fazem o sinal da cruz. Biagio faz um gesto negativo e sorri. Nunca, meu pai. Marieta põe a mão na testa de Nicolau. Está delirando. Deve ser a febre. Marieta limpa-lhe a boca com um pano. Não se espantem com as coisas dos mortos. Se bem que eu compreendo a preocupação, mas quanto a isso, estou com o poeta e com ele recomendo. O fruto da minha vergonha
é o arrependimento e o conhecimento lúcido de que tudo que encanta o mundo é um breve sonho. Maquiavel fecha os olhos, sua cabeça pende devagar. Os demais olham para ele com preocupação. A luz cai aos poucos. Maquiavel dorme ou está morto, deixaremos para o público decidir. Fim. É isso. Nossa, é para levantar e agradecer? Então vamos levantar e agradecer. Obrigado, obrigado. Obrigado por terem vindo de espaço uma noite de segunda-feira. Fria nos padrões tropicais, né? Mas enfim, fria. E compartilhar com a gente neste momento. É a primeira vez que a gente apresenta este texto para o público. Está publicado lá na Amazon, as pessoas baixam lá e tal, conhecem. Mas é diferente de teatro, não é uma obra de gaveta, né? Ou de livros. Então, quando a gente tem o espaço, o elenco, o texto, os diálogos, e a plateia, o público, a gente tem o teatro. Ainda não é o palco, a gente ainda vai lutar para isso. Eu estou procurando um grupo de teatro, viu? Para encenar a peça. Eu tenho certeza de que todos vocês vão falar com todos os grupos de teatro do mundo para ver se a gente consegue encenar essa peça. E quem sabe a gente leve um pouco da história do Maquiavel, que é uma história muito mal contada mesmo, uma história que foi disseminada de uma maneira torta, graças a uma série de fatores históricos sobre os quais a gente vai poder conversar num debate, um pequeno debate que a gente vai ter aqui, é isso? Assim que chegar o vinho, nós vamos para o debate. Porque só com vinho para aguentar isso tudo aqui, né? É isso. Uma bela Obrigado, noite pessoal. com vinho. Grazie mille. Muito bom. Grazie.